Você já percebeu que mesmo com tanto esforço fazendo o que você precisa, ainda falta tempo? Talvez a resposta que você tanto procura esteja na forma como você está medindo a sua prioridade e o tempo que você tem. Olá, eu me chamo Eliane e nesse vídeo vamos falar sobre como é importante medir na mesma régua. Quando você começa a medir os seus afazeres diários e coloca os seus projetos ali na mesma medida, você consegue ter uma visão do que realmente é importante e o que não é. Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente coloca tarefas do nosso dia a dia como algo importante. Tipo, nossa, eu preciso, um exemplo, varrer a minha casa todos os dias, porque isso é importante. Você dá uma prioridade tão grande para aquilo que, um exemplo, fazer uma dieta equilibrada fica para trás. O seu sonho é emagrecer até o final do ano, mas você acaba não conseguindo realizar esse sonho porque você não coloca ele como prioridade, você não mede ele na mesma medida que você varre a sua casa. Um exemplo. Tudo bem que a gente sempre vai varrer a casa da gente todos os dias, né? Mas foi um exemplo bem simples para que vocês consigam compreender o que eu quero dizer. Um outro exemplo bem simples, eu não abro mão de ter as unhas bem feitas, bonitas toda semana. Isso para mim é prioridade. Mas eu também gosto de leitura, só que eu nunca encontro um tempo para ler. Por quê? Porque eu não tô medindo na mesma régua. Consegue entender? Que tipo assim, a unha eu coloquei como prioridade, a leitura que eu também gosto, eu já não coloquei como prioridade. Ela está ali, quando der tempo eu faço, quando der eu leio, né? Um exemplo. Mas quando você mede os dois na mesma régua, você consegue ver, leitura para mim é prioridade, fazer a unha também. Então, se eu medir os dois na mesma régua, eu consigo localizar em um tempo para fazer os dois, porque são coisas que eu priorizei. Consegue entender? Vocês conseguem ver realmente o que é prioridade e o que não é. Como o exemplo desse da unha, no caso, os dois foi prioridade. Então, ali eu consegui colocar os dois no mesmo nível. Mas tem pessoas que fazer a unha não é prioridade. Mas às vezes ela coloca como algo isso tão importante no nosso dia a dia, que ela simplesmente esquece que ela também gosta de leitura e que isso é importante para ela, mas ela não lê porque ela não mede na mesma régua, entende? Isso pra ela, tipo, é como se não fosse viável. Então, fazer a unha pra ela é importante, ler que é o que ela gosta, que vai trazer cultura, vai trazer conhecimento pra ela. Ela não coloca na mesma régua, porque ela acha que não é tão importante assim. Espero que você esteja compreendendo, né, esses exemplos que eu estou dando. Porque, gente, quando a gente consegue medir, igual eu já falei, na mesma régua, a gente tem uma ótima visão do que é importante e o que não é. A gente consegue fazer esse equilíbrio, sabe? E com essa visão que você consegue realmente dar prioridade no que é importante para você. Você consegue dar prioridade nos seus projetos, nos seus sonhos. E isso te faz avançar, isso te faz construir aos pouquinhos. Você vai construindo tijolo por tijolo, mas você está caminhando, entendeu? Então, gente, isso é importante. Vocês têm que ter essa visão do que realmente importa, do que realmente não importa, para vocês conseguirem, né, ter uma evolução na sua vida. Porque tem muita gente hoje em dia que vive ali, limpar a casa para mim é importantíssimo. Eu não abro mão de limpar minha casa tem que estar impecável. Tudo bem, concordo, é ótimo. Todo mundo gosta de sentar ali na sala e tá aquele cheirinho de limpeza. Eu também gosto. É importante pra mim limpar minha casa. Só que ao mesmo nível que eu coloco que limpar minha casa é importante, levar meu filho no parquinho também é importante, porque eu gosto de estar ali presente, eu gosto de ir ali brincar com o meu filho. Então, quando você faz essa medida, você realmente enxerga o que é importante e o que não é. E quando você vê que um exemplo, passar pano, um exemplo, passar pano todo dia na minha casa. Você tá vendo que isso aí você consegue fazer um dia sim, um dia não, que vai ficar tudo certo. Você consegue colocar uma prioridade maior em outra coisa, num projeto seu, um exemplo. Eu quero emagrecer até o final do ano. O dia que você não passa pano, você reserva esse tempo para fazer o seu cardápio, para montar ali o seu cardápio durante a semana. E isso faz com que você avance mais um passo, coloque mais um quadradinho, um bloquinho ali de avanço para você. Isso aí te traz conquistas diárias, que também faz um avanço no seu cérebro, te leva para frente, te leva cada vez a ir mais longe.
Por isso é importante vocês fazerem essa medida na mesma régua de tudo que vocês fazem no seu dia, gente. Outro exemplo bem simples é eu gosto de fazer a leitura da Bíblia. Então, quando eu não tinha isso, no passado mesmo, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Só que eu não colocava isso como prioridade. Então, durante a minha semana, tinha dias que eu lia e tinha dias que eu não lia. Por quê? Porque eu não estava medindo na mesma régua que as outras prioridades que eu tinha. Um exemplo, para mim é prioridade eu ir treinar todos os dias. Então, eu não abro mão disso. Entende? Então, tipo assim, eu sempre arranjei um tempo para ir treinar. Não, eu vou treinar porque isso faz bem para minha saúde, faz bem para mim. Então, isso é importante. E a leitura da Bíblia também é importante para mim. Para mim, eu acho isso importante. Só que eu não tava dando o devido valor a ela. Então, tipo assim, quando eu medi ela na mesma medida que o meu treino que eu faço todos os dias, eu consegui entender que sim, se é importante para mim, se eu estou querendo dar prioridade para isso, então eu vou ali localizar um tempo no meu dia para eu poder fazer aquilo. Conseguiram entender? Gente, eu sei que às vezes fica um pouco confuso, porque eu falo muito, sabe? Mas eu espero que vocês estejam compreendendo esses exemplos simples que eu tô dando do nosso dia a dia, porque são coisas que a gente às vezes passa batido por você. Você acha que não é tão importante para você, mas no final acaba sendo. Porque vai chegar no final do ano, é quando muitas pessoas fazem aquela reflexão, nossa, o que que eu fiz no meu ano, né? A pessoa para e começa a pensar, né? Aí você pensa, fala, poxa, lá em janeiro do começo do ano que eu ia emagrecer, mas eu não emagreci. Por quê? Porque você não mediu na mesma régua. Se você tivesse medido na mesma régua que era importante para você, né, um exemplo, limpar a sua casa, né, que é importante para você. Se você tivesse colocado a sua dieta nessa mesma régua, nessa mesma medida de importância, você tinha emagrecido. Consegue entender? É por isso que a gente tem que sempre colocar na mesma régua e ver. É importante? É. Não é importante? Beleza, então a gente separa. Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia. E muitas coisas que você já faz hoje em dia, você vai perceber que já não é tão importante assim como você prioriza. Eu vi uma frase, gente, eu vou até ler aqui pra vocês, tá aqui no meu computador, que eu achei muito interessante. Ela diz assim: o tempo é um recurso limitado. Medir na mesma régua significa dar o tempo adequado ao que tem mais impacto, tá? Quando eu vi essa frase, eu realmente concordei com isso. Por quê, gente? Todo mundo sabe que a gente tem 24 horas no dia, é fato, né? E quando você mede na mesma régua, você dá ali o tempo necessário para aquilo que é importante. Para você é importante limpar a sua casa. Então, você vai dar o tempo que você precisa para limpar a sua casa, porque é importante para você. Ah, ler para você é importante. Então, você vai dar o tempo, né, para fazer a sua leitura todos os dias, porque é importante para você. Consegue entender? Por isso que eu achei essa frase muito importante. Vou ler de novo. Tempo é um recurso limitado. Medir na mesma régua significa dar o tempo adequado ao que tem mais impacto, ao que tem mais importância. Então você consegue fazer essa medição de tempo também, sabe? Você consegue ter essa visão. Gente, eu espero muito que você esteja compreendendo isso. Para mim é muito esclarecedor, sabe? Isso tudo de medir essas coisas, porque, gente, no passado, se vocês me conhecessem no passado, vocês iam ver que eu não sou nada disso que eu sou hoje. E quando eu paro pra pensar que eu não quero voltar na Eliane do passado, gente, é onde me dá mais força pra me continuar. Então, por isso que eu faço essas medidas. Gente, tem dia que eu faço mais ou menos uma vez na semana, porque tem muita coisa que muda de uma semana para outra. Então eu preciso estar ali me adequando. Isso é importante, isso não é, tal coisa é importante, tal coisa não é. Um exemplo mesmo, hoje eu estava ali vendo na minha agenda e eu coloquei uma coisa nova ali, que é importante para mim. Eu preciso fazer isso todos os dias. Então, eu já medi ela na mesma medida. Eu preciso fazer, então beleza, vamos fazer porque é importante. Então, eu preciso dar o tempo, né, para essa nova, por exemplo, esse novo hábito, né, que eu coloquei ele na minha vida. Eu preciso dar o tempo adequado para ele. E é o que eu estou fazendo, entende? E isso faz com que você, né, igual eu falei, dá um passo adiante, evolua cada vez mais. Contar que
Depois que você faz essa medição ali, que você separa o que é importante e o que não é, e você coloca ali o tempo, né, necessário para cada ação que você vai fazer, com o passar do tempo, você vai colher esses frutos. Porque eu digo, um exemplo bem simples é a da sua dieta. Você colocou lá em janeiro que você quer fazer uma dieta, né, controlada ali, porque você quer chegar em certo peso no final do ano. Então, você mediu ela ali com seus afazeres diários, você deu a importância adequada para ela, você deu um tempo, né, certo para ela. E conforme vai passando os meses, você vai colhendo, cada mês você vai colhendo os seus frutos, os resultados dos seus frutos, entendeu? Então, medir na mesma régua também te faz colher frutos ao longo prazo. Porque você tá em janeiro, um exemplo. Quando você chegar em dezembro, você vai parar e vai ver, poxa, eu comecei lá em janeiro, olha quantos frutos eu colhi até chegar aqui em dezembro. Olha quanta coisa boa eu conquistei, né, até chegar aqui em dezembro. Então, gente, medir também na mesma régua te traz essa percepção de vida também, dos frutos que você está colhendo mês a mês, semanas, né, pós semana, entendeu? Isso é muito interessante e é muito bom, gente. Eu, sinceramente, espero que vocês comecem hoje a medir os seus afazeres, os seus projetos, os seus sonhos, o que você quer construir na mesma medida, tá, gente? Faz isso pelo menos uma vez no mês, né, se você tá começando agora, ou sei lá, uma vez na semana, como eu faço, mas façam essa medida para que vocês colham esses frutos, né, semana por semana, mês a mês, né, ano a ano, depende de como você, né, tá medindo ali, do que você quer construir no decorrer do tempo. Mas faça essa medição, gente, porque vocês vão ver que quando vocês começarem a realmente medir o que é importante e o que não é, dar o tempo adequado para cada coisa, vocês vão colher frutos inacreditáveis, tá, gente? E eu falo isso por experiência própria, porque eu mesma já colhi muitos frutos depois que eu realmente decidi, né, medir as coisas que eu quero fazer na mesma moeda. E eu até hoje estou colhendo esses frutos, sabe? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham compreendido, né, essa reflexão, essa mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. Beijo e até o próximo vídeo.